Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos aqui, então, corrigir as atividades do PET 5, referente ao oitavo ano, da semana 3. Nessa semana, nós vamos trabalhar questões de unidade de capacidade, de volume, tá? Então, olha só, sobre unidade de capacidade. O litro, representado pela letra L, é a unidade fundamental de capacidade. Também pode ser usado o quilolitro, o KL, o hectolitro, o HL, o decalitro, o DAL, que são seus múltiplos. Ou ainda o decilitro, DL, centilitro, CL, mililitro, ml, que são seus submúltiplos. Então, nós estamos trabalhando com a escala, né? Então, aqui a escala a gente vai movimentar ela como se fosse escala de comprimento, escala de massa, da mesma forma. Tem a escala, e aqui nós temos o seguinte, ó, cada casa que você vai para o lado direito, você multiplica o valor por 10. A cada casa que você retorna, sentido ao lado esquerdo, você divide o valor por 10. Um exemplo, 5 litros vale 5.000 mililitros. Ó, o litro está aqui, para chegar no mililitro, ele tem que multiplicar por 10, por 10 e por 10. Ou multiplicar por 1.000 de uma única vez. 30 ml, 0,3 litros. Ó. O ml, para chegar no litro, ele tem que dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Ou dividir por 1.000. Então, dá 0,03 litros. 7 DAL, né? O DAL, decalitro. Nós temos que transformar em DL, que é o decilitro. Então, DAL, para transformar em decilitro, multiplica aqui por 10 e por 10. Mais uma coisa que multiplicar por 100. Então, 10, 7 DAL é a mesma coisa que 700 DL. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A medida padrão do volume no Sistema Internacional SI de unidades é o metro cúbico. O volume de 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por 1 metro de aresta por um cubo de 1 metro de aresta, que é calculado multiplicando seu comprimento, a largura e a altura do cubo. As unidades de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. As transformações entre as múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo por 1.000. Então, a cada casa que você faz aqui na unidade de volume, você multiplica por 1.000, se for no sentido da esquerda para a direita, ou se for da direita para a esquerda, você divide por 1.000. Um exemplo, 5.000 metros cúbicos vale 5.000 decâmetro cúbico. O metro cúbico, para você transformar em decâmetro aqui, é só dividir por uma casa, divide por 1.000, você voltou. Tá? 3 metros cúbicos, quantos decímetro cúbico vale? O metro, para chegar em decímetro, é uma casa para a direita, então multiplica por 1.000. Tá? E aqui ele colocou na potência, até porque transformou em centímetro cúbico, que, ó, metro cúbico, transformar em centímetro cúbico, multiplica por 1.000, depois por 1.000, depois por 1.000. Ficaria um número de uma forma escrita assim, muito grande, muito extensa. Então, daria 3 com as 6 zeros. Então, ele escreveu na forma de potência, 3 vezes 10 elevado à sexta potência. Mais uma informação, capacidade e volume. Olha bem, o volume de 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Já foi informado isso anteriormente, que é calculado multiplicando o comprimento, a largura e a altura do cubo. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, que é comprimento vezes largura vezes altura, mas as três medidas são iguais, né? A figura ao lado mostra essa relação aqui, ó, 1 litro é 1 decímetro cúbico, isso é um dado, isso é uma informação. Outras relações, 1 metro cúbico vale 1.000 litros e 1 centímetro cúbico vale 1 mililitro. Tá? Essas informações serão utilizadas durante as atividades. Aí, ó, primeiro exercício, então, nós temos o seguinte, em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130.625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondente a 28 ml. Então, para fazer um arredondamento, para realizar os cálculos da atividade. Nessas condições,
qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluídas britânicas em centímetros cúbicos? O que ele nos falou? Que uma onça tem um total de 28 ml, o que ele falou, certo? Uma onça. E aí nós temos o seguinte, são 400 onças. Eu vou fazer 400 vezes 28, cada onça é 28, 400 vezes 28, 11.200 ml. Só que ele pediu em centímetro cúbico, né? Então eu tenho que transformar o ml em centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico tem a capacidade de 1 ml. São iguais, ó, os números são os mesmos. 1 centímetro cúbico, 1 ml. Então, 11.200 ml é a mesma coisa que 11.200 centímetros cúbicos. Questão número 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões. A gente, isso aí é como se fosse uma caixa de sapato. Tá? 1,8 metros de comprimento, 0,9 metros de largura, 0,5 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, qual é a capacidade desse tanque em litros? Olha só, eu tenho que calcular o volume primeiro, multiplicar o comprimento pela largura, pela altura. Todas as informações estão na escala de metro. Então, ao multiplicar as três medidas, eu tenho que o volume desse paralelepípedo vale 0,81 metros quadrados. Tá? E aí nós temos uma informação. Metros cúbicos, gente, aqui no lugar desse 2, que é um 3, ó, até porque 1,8 metros, 0,9 metros, 0,5 metros. Então, aqui, ó, não é metro quadrado, não, aqui está um 3 aqui em cima, é metro cúbico. E nós sabemos o seguinte, 1 metro cúbico vale 1.000 litros, foi dada a informação anterior. Então, se 1 metro cúbico vale 1.000 litros, para transformar a metragem cúbica em litros, basta multiplicar o valor do metro cúbico por 1.000. Aqui nós temos 0,81, então, metros cúbicos, tá bom? Multiplicado por 1.000, dá 810 litros. Então, essa capacidade foi transformada em litros. Exercício número 3. Um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de altura. Quantos litros de água são necessários e suficientes para encher esse reservatório? Semelhante à atividade anterior, viu? E aqui nós temos que multiplicar as três medidas, do comprimento, pela largura, pela altura. Então, o volume vale 42 metros cúbicos. E aí, ó, 1 metro cúbico é 1.000 litros. 42 metros cúbicos, para transformar em litro, basta apenas multiplicar por 1.000. 42.000 litros, então. Questão número 4. Quantos litros de água estão contidos em uma piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura, se ela está com 80% da sua capacidade ocupada? Ela não está completamente cheia, apenas 80% dela. Dê a resposta em quilolitro. Então, galera, olha só. O volume dessa piscina, então, total. Vamos imaginar que ela estivesse cheia. Vou fazer o quê? Multiplicar o comprimento dela pela largura dela, pela altura dela. Então, o volume dessa piscina é 75 metros cúbicos. Então, eu vou multiplicar essa medida por 1.000. Vou transformar essa capacidade, esse volume, em litros. Então, essa piscina, se ela estivesse cheia, ela suportaria 75.000 litros, mas ela está só com 80% dessa capacidade ocupada. Então, nós temos que calcular, saber quanto que é 80% de 75.000. 80% de 75.000, basta multiplicar 85, 80 aqui, ó, vezes 75.000, tá? Esse valor aqui vai dar 63.750, vou dividir por 100, e aí nós teremos 63.750 litros, que corresponde aos 80% dessa capacidade. Só que eu tenho que transformar isso em quilolitro. O litro, para transformar em quilolitro, nós temos que, observando a escala, dividir por 1.000. Então, nós teremos 63,75 quilolitros. Tá bom? Questão número 5. Qual a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo retângulo, cuja capacidade dela é 22.500 litros e que ela possui seus lados medindo 3 metros e 5 metros? Dê a resposta em centímetro. E aí agora, hein? Eu sei 2 lados da piscina, falta o terceiro, mas sei que o total dela de litros eu já tenho, 22.500. O que eu faço? Eu vou trazer o 22.500, que é a sua capacidade em litros, para metro cúbico.
Então, eu divido por 1.000. Então, essa piscina tem um volume de 22,5 metros cúbicos. Então, eu sei que se eu multiplicar o comprimento pela largura pela altura, tem que dar 22,5 metros cúbicos. Aí nós podemos representar assim, ó, dois lados eu já conheço, um é 3 e o outro é 5, o terceiro lado é o x. Então, comprimento vezes largura vezes altura, por exemplo, é 22,5. 3 vezes 5, 15, olha lá, 15 vezes x, 15x, igual a 22,5. Para calcular esse valor de x, eu tenho que pegar o 22,5 e dividir por 15, que vai dar 1,5 metros. 1,5 metros é a mesma coisa que 150 centímetros. Número 6. O hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos. E no mês seguinte, a leitura no hidrômetro foi de 34.800 metros cúbicos. Responda as questões a seguir. Letra A. Qual o consumo de água em decímetro cúbico no mês de maio? No mês de maio, o consumo é de 34.800 metros cúbicos. Para transformar em decímetro cúbico, devemos multiplicar por 1.000. Então, em decímetro cúbico, olha só, nós temos 34.800.000 decímetros cúbicos de água consumido no mês de maio. Letra B. Qual o consumo de água em litros no mês de maio? Em litros. Nós temos que 34.800 metros cúbicos é o consumo do mês de maio. O metro cúbico para transformar em litro basta apenas multiplicar por 1.000. Então, nós temos o mesmo valor, mas em litro, né? 34.800.000 litros de água consumidas nesse prédio, né, no mês de maio. Letra C. Qual é a porcentagem do aumento do consumo de água de abril para maio? Eu tenho que saber quanto que aumentou. Do mês de abril ao mês de maio, aumentou aqui, ó, 6.300 metros cúbicos de água consumidos. Então, eu tenho que transformar esse aumento, saber quanto que esse aumento representa em porcentagem. Então, esse aumento, 6.300, foi em relação ao mês anterior. Então, aqui, olha, 6.300 é o aumento em relação ao mês anterior, 28.500 do mês de julho. Então, junho, né? Aqui, voltando aqui, mês de abril. Então, eu vou dividir, então, os 6.300 do mês de maio pelo 28.500 do mês de abril. Eu cortei os dois zeros, simplifiquei a fração. E ao invés de... Aí eu peguei e dividi 63 por 285. Deu aproximadamente 0,221, aproximadamente. Multipliquei por 100 para transformar em porcentagem. Então, nós podemos afirmar que houve um aumento de aproximadamente 22,1% de aumento de água, no consumo de água. Atividade número 7. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de 30 centímetros de lado e altura 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Então, e aí, ó? Eu coloquei a lata aqui para a gente apresentar. Ela tem 30 centímetros, aqui é um quadrado, a base dela, né? E a altura dela é 40 centímetros. Eu tenho que saber quantos litros eu consigo colocar nessa caixa d'água, né, nessa lata. Então, eu vou calcular o volume dessa caixa, dessa lata. 30 vezes 30 vezes 40. Ó, deu 36.000 centímetros cúbicos, tá? E aí é o seguinte, olha só, hein? 36.000 centímetros cúbicos, eu vou dividir isso por 1 milhão, para eu transformar em metro cúbico. Lembrando que cada casa de volume, de capacidade, divide por 1.000. Então, 1 centímetro para chegar em metro cúbico, eu tenho que dividir por 1.000 duas vezes. É a mesma coisa que dividir por 1 milhão. Então, 36.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,036 metros cúbicos. Por que isso? Porque nós sabemos que a caixa d'água tem uma capacidade de 2 metros cúbicos. E agora eu tenho que associar o seguinte, ó, se ela tem 2 metros cúbicos e cada lata que eu vou levar para encher ela cabe 0,036 metros cúbicos, eu divido o total da caixa pelo total de uma lata. Dá 55,5 essa divisão. Mas aí acontece o seguinte, eu vou buscar 55,5 vezes essa lata d'água? Não existe isso. Então é necessário que, no mínimo, eu
preciso de buscar 55 vezes, 56 latas, arredonda para mais, né? 56 vezes eu preciso de ir para buscar essa lata de água para encher essa caixa d'água. Beleza? Então, galera, então até o próximo vídeo.